Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 16 e o versículo de número 24. Assim está escrito: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a oração como uma chave. Esse texto fala-nos quando o Senhor Jesus tinha falado aos seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo, que viria para ficar com eles, porque já tinha revelado aos discípulos que havia necessidade dele entregar-se para cumprir a vontade do Pai e depois então voltar do lugar de onde ele veio, ou seja, a presença do Pai no lar celestial. E dentre vários assuntos, Jesus deixou registrado esta palavra dizendo: até agora nada pedistes em meu nome. Nós observamos que os discípulos estavam em volta de Jesus, naquele período do ministério de Jesus, por 3 anos, caminhando lado a lado, vendo, ouvindo, participando. Não havia ali uma necessidade desta petição, porque o Senhor Jesus estava presente. Mas ele disse que iria para o Pai e por um momento eles não poderiam estar com ele. E o Senhor Jesus disse então que nesta oportunidade eles deveriam fazer uso da oração, a qual o Senhor Jesus ensinou, deu-lhes a autorização para usar o seu nome na oração. Ele disse: tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo concederá. E aqui ele disse: até agora nada pedistes em meu nome. Isto dizendo que vai chegar o momento em que vai haver a necessidade de fazer esta oração, de pedir a Deus em nome de Jesus. A norma da oração é esta: nós oramos a Deus o Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não atuar na nossa vida, a nossa oração fica em dificuldade, porque nós não sabemos orar como convém, ou pedir como convém. Mas a Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo deixou registrado na carta aos Romanos, dizendo o seguinte: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então é importante contarmos com a presença constante do Espírito Santo, porque ele tanto conhece as profundezas de Deus, como conhece as nossas necessidades. E a ele foi encarregado o importante trabalho de nos guiar, nos ensinar, nos instruir, interceder por nós, enfim, para que ele faça este trabalho importante na nossa vida e nos ajude na nossa comunhão e no relacionamento que teremos com o Senhor nosso Deus. Então este é um trabalho importante. Então Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, mas disse: pedi e recebereis, para que o vosso gozo ou alegria se cumpra, seja completo. 2 versículos abaixo, o versículo 26, ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então haveria aqui uma resposta de Deus. Jesus evidenciando
chegaria o momento, a necessidade da oração. E a oração é o meio, é o recurso indispensável que o Senhor Deus colocou diante de nós, através do qual nós temos a comunhão e acesso à presença de Deus, quando oramos a Deus, o Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, com a convicção de que a nossa petição ela está de acordo com a vontade de Deus, demonstrada, registrada na sua palavra. Nesta situação, nós podemos orar com plena convicção e fé, na certeza de que haverá de Deus uma solução, uma resposta, um direcionamento para a nossa vida, quando chegarmos a este importante e maravilhoso trabalho. Então, olhando a oração como sendo uma chave, podemos entender, uma chave serve para quê? Uma chave serve para abrir uma porta, para abrir diante de nós horizontes que estavam ocultos, fechados, limitados. Mas quando se abre a porta, utilizando-se a chave correta, então, ao abrirmos aquela porta, descortina-se diante da nossa visão um horizonte que nós não conhecíamos, mas que a partir daquele instante a nossa visão alcança e o nosso coração passa a observar o que está diante dos nossos olhos através daquele novo ambiente que se abriu para nós. E ele traz muitas coisas boas e necessárias que vão nos servir e nos ajudar na nossa caminhada dali para frente, depois que aquela porta foi aberta. Mas lembrando sempre, ela só foi aberta porque existia uma chave única e própria para aquela porta. Assim também, a oração funciona na nossa vida como uma chave. Em primeiro lugar, no texto aqui que nós lemos, a oração é a chave para solucionar os nossos problemas. Quando em problemas, em dificuldades ou qualquer situação que se apresente diante de nós, que nós não temos e não sabemos como resolvê-la, é preciso que utilizemos da oração como uma chave para chegarmos à presença de Deus, conforme Jesus deixou ensinado. Ele disse: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja cumprido, seja completo. Ou seja, para que o nosso problema que apresentamos diante do Senhor, para o qual não temos nenhuma solução, mas através da oração, colocamos diante do Senhor nosso Deus, e Ele então tem a solução. Porque os impossíveis estão para nós, mas para Deus não há impossível. Para Deus, todas as coisas lhe são possíveis. E quando nós nos defrontamos com a impossibilidade diante de nós, então é o momento de chegarmos à presença de Deus através da oração e colocarmos diante do Senhor. E Ele vai transformar aquele impossível em possível para nós. Ao longo da palavra de Deus, encontramos Deus transformando os impossíveis. Por exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma multidão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, fisicamente, humanamente, aquilo era impossível. Porque tanto Abraão como Sara já estavam adiantados em idades, não havia mais aquela idade fértil para gerar filhos. E mesmo porque a vida toda ela foi mostrada como sendo estéril, uma senhora que não gerava.
mas em virtude da promessa que Deus fez a Abraão, aquilo que era impossível para ele e para Sara, Deus tornou possível quando enviou o anjo e disse: daqui a um ano, por esse tempo, abraçarás um filho. Ela riu, como que não acreditando, sabendo das suas impossibilidades. Mas a palavra de Deus foi fiel. E no decorrer de um ano, ela estava com aquela criança nos braços, fruto da resposta de Deus em transformar o impossível em possível. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, era algo humanamente impossível. Mas Deus operou de tal forma que ele, com mão forte e poderosa, os libertou do jugo de Faraó e da escravidão que eles viviam e os levou para a libertação, atravessando pelo meio do Mar Vermelho, fazendo as águas separarem-se em montões, e o povo passou pelo meio a pé enxuto. O que era impossível, Deus tornou possível. E tantas outras situações que as Escrituras registram, ficaram marcadas na história a atuação de Deus em favor do seu povo. Então, isto entendemos que através da oração. Observe quando Josué estava guerreando com aquele povo que veio diante dele para derrotá-los. Ele começou a lutar, a guerrear com aquele povo. E chegou em momento que o dia estava dando lugar à noite, e quando viesse a noite, ele teria muita dificuldade. E o que aconteceu? Ele pediu a Deus que o sol e a lua se detivessem nos seus devidos lugares, até que ele conseguisse consumar a vitória. Deus o atendeu. Quem pode parar o sol? Quem pode parar a lua? Só mesmo Deus. Ele o fez para beneficiar o seu povo, o povo de Israel. E eles foram vitoriosos naquele dia, o longo dia pelo qual Josué estava em batalha. Outros aconteceram. É do conhecimento de todos que têm o contato diário com a palavra de Deus, encontram ali, em várias oportunidades, estes impossíveis sendo tornados possíveis por Deus. Quando da morte de Lázaro, ninguém acreditava na ressurreição de Lázaro, mas Jesus ora diante do povo e disse: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto para que eles creiam que tu me enviaste. E depois disse: Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Um defunto já de 4 dias sepultado, mas ao ouvir a voz do Senhor Jesus, ele obedece e sai restaurado à vida. Estes são os impossíveis de Deus. Então, a oração é isso. O Senhor disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, os nossos problemas, as soluções que precisamos, nós só conseguiremos recebê-la se nos detivermos para um momento de oração diante de Deus, que será para nós como uma chave que vai através da porta da oração e colocamos diante de Deus. Deus abre aquela porta e envia para nós a solução que estamos precisando naquele momento. Então, o poder da oração como sendo uma chave que abre. O próprio Jesus disse que ele é aquele que tem a chave. Ele abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. A oração é uma chave que Deus colocou nas nossas mãos, através da qual nós podemos chegarmos a Deus e abrir com ela determinadas portas para que determinadas necessidades sejam respondidas pelo Senhor, quando o fazemos em nome de Jesus.
Então, a primeira chave é para solucionar os problemas para os quais nós não temos uma resposta. Segundo exemplo da oração como uma chave é quando o Senhor Deus ordenou-nos para anunciar o seu evangelho diante das pessoas. E ele disse o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ou seja, para realizar um trabalho de evangelização e levar o evangelho de Jesus às pessoas, tal a necessidade. Jesus ensinou-nos a orar. Ele disse: rogai ao Pai, pedi ao Pai que envie obreiros para a sua seara. Então, este pedido nós fazemos diante de Deus através da oração como uma chave que vai abrir o caminho para a evangelização. E Deus vai levantar obreiros e enviar e designar as funções de cada um para este importante trabalho de tornar Jesus conhecido diante das pessoas e a obra maravilhosa que ele realizou como preço de redenção e resgate da humanidade para levá-la redimida, justificada e perdoada à presença do Senhor nosso Deus. Então, a oração é uma chave para abrir a porta da evangelização. Paulo, quando orava, ele dizia para orar por ele, para que Deus lhes abrisse a porta da palavra. Então, observe, abrir a porta é com a chave. E para nós, esta chave é a oração. A oração sempre será uma chave necessária e útil para tudo que se apresentar diante de nós. Em primeiro lugar, nós observamos a oração como uma chave para solucionar os problemas que enfrentamos. Em segundo lugar, nós observamos que a oração é uma chave que abre a porta para a evangelização ser efetiva. Em terceiro lugar, a oração é a chave para que, através da evangelização e do trabalho que o Senhor confiou, o mundo possa ser conquistado para Cristo, ganhar o mundo para Cristo. A oração abre esta porta e dá-nos acesso a pessoas que de outra forma não teríamos como chegar diante deles, mas pela oração o Senhor Deus abre esta porta e dá-nos este privilégio de chegar a pessoas e levá-las a Cristo. Esta é a terceira utilidade da oração como uma chave. A quarta utilidade, nós observamos a oração para descortinar diante de nós algo que está como que um mistério, como que algo fechado, selado, e nós não temos a compreensão, não adquirimos a compreensão necessária. E nós aprendemos com Paulo, quando ele orava a Deus, ele dizia que Deus lhe revelava mistérios que desde os séculos passados estavam ocultos, mas que naquele momento e oportunidade, através da chave da oração, Deus abriu os céus, deu-lhes a revelação dos mistérios e ele deixou escrito para o nosso ensino, para a nossa orientação. Então, chave, ela é útil para várias funções. Então, a chave para a revelação dos mistérios de Deus. Quando nós oramos, a oração funciona como uma chave que abre a nossa compreensão e dá o pleno acesso ao Espírito Santo de nos instruir sobre a revelação do que está contido na palavra de Deus. E quando nós nos deixamos guiar
pelo Espírito Santo, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar, ele vai colocar diante de nós aquilo que humanamente nós jamais conseguiríamos interpretar à luz da palavra do Senhor. Mas quando temos a oração como uma chave e a ação poderosa do Espírito Santo, tudo aquilo se abrirá diante de nós e o Senhor nos dará a conhecer segredos que estão na sua palavra. Então a oração é uma chave útil e necessária, principalmente nos dias em que estamos atravessando, em que há tantos impropérios, tantos embaraços, tantas barreiras, tantas confusões, e nós precisamos utilizarmos da oração para chegarmos adiante de Deus, para não sermos iludidos, enganados e levados com a multidão, mas que permaneçamos firmados em Deus, na confiança de que esta chave, chamada oração, ela nos colocará diante de Deus e abrirá portas para a realização do trabalho que Deus confiou para cada um de nós. Em quinto lugar, a oração é uma chave para renovação espiritual. Porque como vivemos em um mundo em constante guerra de natureza espiritual, há um desgaste na vida, no dia a dia, na luta, na batalha, na guerra espiritual, e nós precisamos recorrer sempre à oração para receber de Deus um renovo, uma renovação, uma restauração da nossa vida espiritual com o Senhor nosso Deus. Observe o que aconteceu com os irmãos da igreja primitiva. Eles oraram, receberam o poder do Espírito Santo, saíram com graça, com ousadia, com coragem e pregaram por toda parte. E quando eles encontraram diante de si problemas, perseguição, proibições e ameaças, o que eles fizeram? Eles recorreram à oração. E o que dizia a oração? Eles oravam o seguinte, ele dizia: olha, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Ou seja, abre-nos a porta da palavra, que nós não sejamos intimidados pelas ameaças que estão nos fazendo, mas que tenhamos a ousadia para entrar, que esta porta se abra e nós continuemos fazendo este importante trabalho. E diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam agora com ousadia a palavra do Senhor. O medo jamais teve entrada na vida daqueles irmãos, porque eles tinham uma chave necessária e eficiente, chamada oração. E eles iam a Deus em oração e recebiam respostas de oração. Quando Pedro estava na prisão, a igreja se lançou à oração. Eles conheciam a chave da oração. Fazia por ele contínua oração a Deus. Deus enviou o anjo, tirou Pedro da prisão, deu a resposta àqueles irmãos. O que Jesus ensinou é: até agora nada pedistes, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Que seja cumprido o desejo, o gozo, a satisfação, a alegria do coração por estar servindo ao Senhor. Então, a oração é esta chave. Há muitas pessoas que não fazem uso da oração. Eles não sabem o que estão perdendo por não terem uma vida de oração, por não acreditarem no poder da oração. A oração funciona. A oração é poderosa. A oração é eficiente. A oração
alcança o coração de Deus. E Deus envia respostas e soluções para a nossa vida, para que continuemos servindo a Ele, porém, abrindo para cada um de nós novos horizontes pelos quais podemos caminhar na direção e na vontade do Senhor nosso Deus. Você tem utilizado da oração como uma chave para abrir portas que insistem em permanecerem fechadas, mas quando em oração não há nada que resista, não há nada que possa impedir. Paulo e Silas estavam presos lá na cidade de Filipos, presos, amarrados aos troncos, e perto da meia-noite, diz-nos a palavra que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Oravam e cantavam. Eles entenderam que a oração era uma chave. Então eles utilizaram-se dela. E o que aconteceu? Abriu os céus. Deus mandou um terremoto e as cadeias de todos os presos foram soltas. E eles continuaram orando e cantando. O carcereiro veio, procurou dar cabo da vida, porque pensou que todos tinham fugido. Paulo disse, não faças tal, estamos todos aqui. Abriu a porta do cárcere, abriu a porta do coração do carcereiro, ele se converteu, creu em Jesus com toda a sua casa, foi batizado e os apóstolos glorificaram a Deus, porque eles tinham o acesso à presença de Deus através de uma chave chamada oração. Você precisa ter esta chave consigo. Não pode deixá-la no esquecimento. Utilize-a pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, a todo instante. Utilize esta chave chamada oração e ela abrirá para mim e para você horizontes nunca imaginados, nunca sonhados, nunca na nossa expectativa, mas pela oração Deus faz acontecer. É por isso que a oração é algo que o adversário procura desestimular, desacreditar as pessoas do poder da oração, colocar nelas cansaço, incômodo, nos momentos dedicados à oração. Faltam as palavras, falta o comprometimento, falta o foco na vontade do Senhor. Mas se bem soubéssemos que este é o melhor caminho que Deus colocou diante de nós, nós jamais deixaríamos de viver em constante oração. Há um hino na harpa cristã que diz que os irmãos, eles estavam em oração, orando ao Senhor. O próprio Jesus orou num jardim e ali o Senhor deu a ele resposta, o conforto necessário à sua oração. É o hino 296, diz assim, ó, no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Então veja a oração importante. A vida de oração de Jesus é algo magnífico, admirável. E a última estrofe diz, renovados em forças seremos. Nós teremos uma nova unção e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Então, oração é esta chave necessária, indispensável
para a nossa vida, para os nossos dias, para os momentos que estamos atravessando, para as dificuldades, os embaraços, as intimidações que se apresentam diante de nós, mas nós temos o caminho aberto diante de Deus para, em nome de Jesus Cristo, chegarmos diante do Senhor nosso Deus em oração e revelarmos a Ele a nossa necessidade, o que nos aflige de momento, qual é o que nós estamos precisando. E com esta chave chamada oração, Deus abrirá novos horizontes para a nossa vida e nós seremos pelo Senhor ricamente abençoados quando entrarmos por este caminho. Portanto, lembre-se, a oração é como uma chave para solucionar os nossos problemas. Em primeiro lugar, a oração é a chave para abrir a porta da evangelização. Em segundo lugar, a oração é a chave para conquistar almas para Cristo. É a terceira chave. A oração é a chave para revelar, descortinar mistérios da palavra de Deus, abrir a nossa compreensão. É a quarta chave. E a oração é a chave para a renovação espiritual, o renovar do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. A coragem, a graça, a ousadia, esta é a quinta chave da oração. Que possamos fazer bom uso desta importante chave na nossa vida e desfrutar a comunhão, a bênção de Deus, as respostas necessárias para realizar a vontade de Deus aqui na terra, confiando e dependendo inteiramente do Senhor nosso Deus. E que Ele continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.